Mano, ontem um viking de 1,95 literalmente destruiu o coração do Brasil e do brasileiro no gramado de Nova Jersey. 2 gols, apenas um cara, e você provavelmente sabe disso, você viu, presenciou isso. E sabe o que é engraçado, mano? É que esse cara, ele come coração de boi no café da manhã. Tá, talvez isso não tenha nenhuma graça, não sei porque eu falei que era engraçado, mas... Enquanto isso, o Brasil, que é pentacampeão, celeiro de craque, país do futebol, foi eliminado antes das quartas de finais pela primeira vez desde 1990. E agora presta atenção no que eu vou falar, porque isso aqui vai muito além do que um papo de nutricionista de convênio que não sabe sobre o que está falando, porque esse vídeo eu vou te trazer uma bioquímica com fonte na mão, com referência, sobre o Haaland. O Erling Haaland destruiu o sonho do brasileiro do Hexa esse ano. E ele não venceu o Brasil só com talento, ele venceu com uma coisa que o teu bisavô tinha e hoje você tem muito pouco. E eu vou te mostrar exatamente o que é. Mas primeiramente, mano, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Quando você ouviu aquele jogo, você sentiu o quê? Você um Brasil bonito de se ver, driblando, tocando, criando, com marcha, com agressividade, ou um Brasil que na hora H, na hora da pressão, igual os pênaltis que teve, ele murchar, ele perder a força, ele ficar com medo. E mano, os números eles confirmam isso que eu vou te trazer, que é o Brasil na hora de atacar, na hora de vencer, na hora de ir pra cima, ele cede. Eu já tinha falado isso anteriormente, e você pode ver aí nos prints que eu tô te mostrando. No Instagram, eu falei sobre a queda de testosterona no Brasil, sobre a dieta do Haaland, fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. E quando você vê o jogo, você vê que, claramente, o Brasil sendo estatisticamente muito superior à Noruega em títulos, em números de jogadores estrelas no mundo, ao enfrentar a Noruega, que foi um país que nunca tinha se classificado para a Copa em 28 anos. É ridículo você ver essa perda. Quando você vê, por exemplo, o Bruno Guimarães, que perdeu um pênalti, o Endrick, que pegou a bola na cara que o goleiro mandou para fora. O Brasil fez tudo, menos saber concluir, fechar o jogo, fazer o gol, que é o que faz ganhar. E aí o torcedor fala que a gente tem azar, que a gente tem falta de sorte, que faltou eficiência. E não, mano, isso não é azar, isso é um padrão. É o mesmo padrão que eu falei nesse vídeo anterior, que eu falei no Instagram, que essa queda geracional de vitalidade masculina. Lembra, eu falei que a gente virou um país que produz talento, mas desperdiça esses talentos porque falta saúde, falta vitalidade, falta testosterona. Ontem o mundo inteiro assistiu isso ao vivo. E ali nós temos a prova viva na balança disso. Um cara que vive literalmente o que a gente prega aqui nesse canal: alimentação, estilo de vida. Uma seleção que trouxe alimentos saudáveis em containers. A única seleção que fez isso. Ela foi a seleção que está se destacando, sendo que nunca nem jogou uma Copa. Porque existe talento? Pode ser. Só que todo mundo que está na seleção é talentoso, por isso está na seleção. Brasil é o celeiro de talento. Só que talento é o que você tem no seu pé, mano, a sua habilidade. Só que vitalidade é o que sustenta esse talento. Na hora dos 90 minutos, durante esse jogo, na hora da decisão, quando o corpo grita e você precisa decidir aquele gol. Você precisa ter coragem de enfrentar aquele adversário, igual o Haaland. Ele foi pra cima do Gabriel de uma forma, mano, que você via que era desumana. E ele era literalmente um predador indo pra cima. Infelizmente, nós não tínhamos esse predador no nosso time, na nossa seleção. Você vê homens que não têm força, homens que não têm aquele sangue no olho, aquela vontade de brigar, de olhar o adversário no olho e cair pra porrada, se é que vocês me entendem, enfrentar, bater de frente, disputar a bola, aquela agressividade. Só que o que que é na base que faz com que esse tal de Haaland seja dessa forma? E o que que pode acontecer com o Brasil se a seleção brasileira por 90 dias decidir fazer a dieta do Haaland? Mas para isso a gente vai entender rapidamente quem é o Haaland, como esse cara chegou até aqui e o que fez esse cara se tornar essa máquina. Primeira coisa, quem é o Haaland? O Haaland é um cara de uma cidade de 15 mil habitantes no sudeste da Noruega, filho de jogador, e presta atenção nisso. Ele foi um cara que decidiu comer como os antepassados dele comiam. Os vikings, mano, literalmente os vikings. A Noruega é aonde cresceu e existiu os vikings. E ele decidiu se alimentar da mesma forma que os vikings se alimentavam. E deixa eu te ver o cardápio dele, e eu quero que você preste muita atenção, porque, mano, literalmente parece que o cardápio desse cara foi
um roteiro de vídeo meu aqui do Manuel Bueno. O cardápio de alimentação dele é coração de boi, fígado de boi, bife com muita gordura, que eles chamam de tomahawk, costela, estrecote, ovos, peixe, mel cru e o que ele mesmo chama de poção mágica, que é o leite cru. Não é leite pasteurizado, é leite cru, direto da vaca. E isso, mano, tá no documentário dele, você pode assistir, que é o Hammond The Big Decision, foi feito em 2022, e não é boato, é o próprio cara falando na câmera. Inclusive, ele solta uma frase que eu gostaria de ter escrito essa frase, que é, as pessoas dizem que carne faz mal, mas qual carne? A do McDonald's ou da vaca local que come capim do lado da minha casa? E sacou o que ele fez ali? Ele fez a distinção entre a nutrição básica e o que essa nutrição básica ela não consegue perceber de tão simples que é, pô, a minha vaca do lado da minha casa que se alimenta de capim, a carne dela tem como não ser saudável pra mim e eu tenho a coragem de comer a carne de um McDonald's e achar que isso é saudável. Essa distinção, a própria nutrição não tem capacidade óbvios para fazer. A distinção entre comida real e veneno industrial. Só que se você parar pra pensar, mano, o nosso bisavô, por exemplo, meu, teu bisavô, seja um mineiro, um gaúcho, um sertanejo, o que que eles comiam? Eles comiam carne, fígado acebolado, moela, coração de galinha, manteiga de verdade, ovo caipira com gema, leite tirado na hora da vaca. O Haaland, ele não inventou nada. Ele só não parou de comer assim. Ele seguiu as tradições. Enquanto o resto do mundo trocou o fígado, que o nosso bisavô comia, por shake de proteína e multivitamínico com adoçante e óleo de soja, o Haaland manteve as tradições. E agora vem a parte que os haters vão querer me processar, vão brigar, vão falar um monte. Mas eu vim com fonte, então se relaxa, segura a raiva. Porque existe um mito martelado há 50 anos de que a gordura é saturada e o colesterol são destruidores de saúde, que faz mal pro coração, engorda, mata. Pois é, tem um detalhe que ninguém te contou que é: colesterol é matéria-prima de testosterona. Sem colesterol, sem hormônio masculino, sem vitalidade, sem agressividade. Ponto final. É bioquímica de primeiro ano de escola. E olha que a ciência de verdade mostra, mano, não é folheto de postinho de saúde, é uma ciência completa. Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, padrão ouro da ciência, mostrou que homens em dietas de baixa gordura ou fat tiveram uma queda significativa na testosterona total. O maior estudo dentro dessa análise apontou uma queda de 33 nanogramas por decilitro. E quando o cara cortou a gordura, ele teve essa queda de forma assustadora. Então eu vou repetir de novo. Cortar a gordura derrubou a testosterona em um estudo gigantesco. A mesma gordura que te mandaram cortar a vida inteira que te faz mal é a que derruba a testosterona. E tem mais, um estudo com mais de 2.500 homens finlandeses, que é um Kuopio Stimaetic da Universidade Heart Disease Study, investigou a qualidade da gordura e os androgênios, e a sinalização é clara. Gordura saturada tende a sustentar a produção hormonal, enquanto o excesso de óleo poliinsaturado industrial, que é o que eu falo constantemente nesse canal, óleo de soja, milho e girassol, geram efeitos reversos. Eles derrubam a sua testosterona, os seus hormônios, a sua saúde, a sua vitalidade. E agora, mano, você conecta os pontos. O Haaland, ele come gordura saturada de comida real todo santo dia. Esse cara, ele se alimenta como um rei, mano. Coração, fígado, bife gordo, leite cru. Isso é base bioquímica para construir um homem forte, agressivo, com testosterona. E o brasileiro médio? E o jogador brasileiro? O jogador brasileiro ele toma café com adoçante porque ele acha que ele não pode tomar açúcar. Ele almoça frango grelhado seco, feito no óleo de soja, e acha que está comendo saudável. Ele faz purê de batata com frango porque ele precisa estar leve e com as veias e as artérias funcionando perfeitamente. Esse cara tá comendo pior do que uma planta murcha, mano. Então, mano, você tá começando a ligar os pontos. Porque se você acorda cansado todo dia, sem tesão, sem ereção matinal, você não consegue emagrecer, mesmo comendo direito, é exatamente esse tipo de sinais que o seu corpo mostra quando ele está desregulado metabolicamente, testosterona baixa, quando ele está com cortisol alto, quando ele está com metabolismo lento, quando ele está com intestino permeável. E para solucionar isso, é exatamente isso que nós falamos dentro da Primal Academy. Lá dentro você vai ver aulas que nós destrinchamos tudo isso. Como você montar o seu prato ancestral, como você aumentar a sua testosterona, o que você deve comer, o que você não deve comer, como você ver os seus exames para que você consiga entender o que o seu médico muitas das vezes não entende e fala que está tudo normal com você, como você melhorar a sua saúde e testosterona na máxima performance, e lá dentro ainda tem acesso a uma comunidade que vai
responder suas dúvidas e acesso ao meu WhatsApp também. Se você tiver interesse, primeiro link na descrição e primeiro comentário fixado. Mas vamos voltar para o tema do vídeo, porque aqui nós não decoramos regra, a gente entende o mecanismo. E por que a dieta do Havand é tão poderosa? Basicamente, mano, fígado é o maior multivitamínico da natureza. Fígado é rico em vitamina A, retinol de verdade, B12, ferro M, que é super absorvível pelo seu corpo, cobre, folato. O coração é a fonte mais densa de coenzima Q10 que existe, que é a coenzima Q10 é a molécula que faz a tua mitocôndria produzir energia. Energia, mano, que é a base de tudo na nossa filosofia, dentro do Animal Based. Saúde é a capacidade de produzir energia de qualidade. E aqui entra a jogada que a nutrição tradicional não entende. Não adianta só ter testosterona alta se o teu receptor androgênico está entupido e dessensibilizado. Um homem com testosterona mediana e receptor denso, ele consegue vencer um homem com testosterona alta e pouco receptor androgênico morto. E o que constrói um receptor androgênico denso? Movimento constante, sono profundo, baixos níveis de cortisol e comida real densa em nutrientes. Sem os disruptores endócrinos que castram o homem moderno, que são o plástico, o óleo industrial, o fitalato do desodorante que você passa e dos cremes que você usa na pele. Hoje nós vemos em entrevistas e nos vestiários da seleção brasileira que isso domina, o plástico. Na dieta, o óleo industrial faz parte da rotina. Desodorante, cremes, hidratantes, perfumes que são ricos em bisfenóis e disruptores endócrinos faz parte da rotina de todo jogador brasileiro. E isso está prejudicando cada um deles. Já o Haaland, ele vive justamente o oposto, porque ele já sabe disso, ele entendeu. Ele come comida densa em nutriente, ele dorme cedo, ele utiliza óculos anti-luz azul toda noite antes de dormir, porque ele sabe que a luz azul atrapalha o sono dele. Ele faz treinos explosivos, ele se recupera obsessivamente, e o treinador dele fala isso. Ele não tem só hormônio alto, ele tem a máquina inteira metabólica funcionando afiada. E o Brasil tem literalmente o talento no pé, mas a máquina metabólica que sustenta esse talento nos 90 minutos decisivos, que é um corpo forte com testosterona alta e saudável, a gente terceirizou para um shake de proteína e comer frango seco com batata. Mano, isso não é frescura, velho. Isso é bioquímica. Esse cara não vai conseguir jogar bem em campo. Aí você fala, tá, Albino, mas eu não sou jogador na Noruega. O que eu faço? Por que a dieta do Harvard seria importante pra mim? Porque, mano, primeiro, o princípio da alimentação, ele vem antes de qualquer coisa. Se você é jogador, atleta ou não, você precisa ter essa base de alimentação para sua vida, porque isso é combustível para sua vida e para sua saúde, para você como um homem ou mulher conseguir sustentar esse corpo na máxima performance. O nosso corpo, a nossa saúde foi feito para isso. Você seguir os princípios de uma base animal densa na sua alimentação, bife com muita gordura, ovos caipiras, fígado 1 a 2 vezes por semana. Fígado é muito potente, mano. É um alimento extremamente denso em nutrientes. Seguir o princípio de remover 100% o óleo de semente da sua vida. Óleo de soja, milho, canola, girassol. Isso é literalmente veneno para o seu corpo. Veneno real. Troca por manteiga, por banha, por sebo bovino, azeite de verdade. Terceiro princípio, laticínios integrais de qualidade. Leite cru de vaca. Queijos e laticínios, literalmente de vaca criada a pasto. Manteiga de gado criada a pasto. Remova o leite pasteurizado de mercado da sua vida. Aquilo é extremamente prejudicial para a sua microbiota intestinal. Princípio 4. Consumo de mel, mel cru e frutas maduras no lugar do açúcar industrializado. O nosso corpo ele tem um destino metabólico oposto quando você consome um açúcar refinado, industrial, e quando você consome mel cru e frutas, que é um combustível limpo que serve como glicogênio muscular para o seu corpo. O princípio número 5 é sol, movimento constante e sono profundo. Se exponha todos os dias, meia hora de sol todos os dias para estimular a produção de vitamina D, abaixar o seu cortisol, porque a alimentação, vamos se dizer, é 70% do processo, 50%. A outra metade é exposição solar, andar o dia todo, mais de 10 mil passos todos os dias, e dormir igual o teu bisavô dormia, quando o sol se põe e acordar quando o sol não. E mano, eu te digo, se o Brasil decidisse por 90 dias seguir esses princípios, exatamente à risca, talvez na próxima Copa o resultado da seleção do Hexa seria totalmente diferente. Então, irmão, volta para a imagem do começo. De um lado, um viking, o Haaland, que come o coração de boi, toma leite cru e destruiu o Brasil sozinho na sua primeira Copa jogando. Presença, postura, literalmente um predador durante 90 minutos.
Do outro lado, um time cheio de talentos, cheio de jogadores talentosos. Tecnicamente, muito superior no papel. Só que perde força e agressividade na hora de concluir um gol. Que perde pênalti. Que voltou para casa antes das quartas de finais. O Brasil não perdeu por falta de talento, ele perdeu porque a gente esqueceu como que se constrói um homem inteiro. O que é ser um homem com testosterona, agressividade? O que é ser um homem com saúde? Seu bisavô sabia. Hoje você não sabe mais porque o sistema quer isso de você. Só que o Haaland é um jogador que conservou isso na sua vida. E mano, se você quer um caminho completo para reconstruir essa vitalidade, testosterona alta, nós temos o protocolo Animal Based dentro da Primal Academy, que é justamente o que o Haaland faz na alimentação dele e o que eu prego aqui há meses nesse canal, que eu falava já no meu canal anterior que foi derrubado. Tudo que eu trouxe naquele canal, tudo que eu trago aqui, é literalmente o que se mostra na prática, e vocês sabem. O tanto de relato, o tanto de mensagem que eu recebo dos meus alunos de consultoria da Primal Academy, de mudanças de vida, depois de começar esse protocolo. Eu te recomendo, mano. Faça um favor a si mesmo e entenda como construir saúde de verdade, como se tornar um homem com testosterona, com força, com saúde e vitalidade. Dentro da Primal Academy você vai ter tudo o que você precisa em aulas, PDFs e acesso ao meu WhatsApp e uma comunidade para saber como se alimentar, como treinar e hábitos que vão otimizar a sua testosterona e saúde ao máximo. Ah, e todos os vídeos do meu canal antigo que foi derrubado estão lá dentro também, organizados para você. E se você quer ter acesso, o link tá na descrição. E, mano, eu recebi muitas mensagens de pessoas que acabaram vendo através do meu Instagram que, na prática, o Brasil se provou estar abaixo da média quando disputou com a Noruega e que a dieta e o treinamento realmente é eficiente. E por isso, muita gente pedindo pra mim, mano, que, se fosse possível, colocar um cupom de desconto ou algo para facilitar a entrada na Prime Academy. E eu vou deixar disponível um cupom. O cupom vai ser Copa, baseado na Copa do Mundo, para que você consiga fazer parte e ter acesso a todo o conhecimento da Primal Academy. Então, se você quer ter acesso à Primal Academy, quer fazer parte, esse cupom Copa ele vai durar até o final da Copa do Mundo. Então, se faz sentido para você, mano, aproveita. Clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, digita o cupom Copa, que eu vou encerrar o plano vitalício da Primal Academy. Somente vai existir agora o plano anual. Então você pode colocar o cupom Copa no plano anual ou no plano vitalício. Porém, se você comprar o plano vitalício e colocar o cupom Copa, você vai ter acesso à Primal Academy para sempre, pagando o preço do anual. Então vale muito a pena, mano. Muito a pena mesmo. Então a escolha é tua. Você pode continuar comendo igual uma planta murcha e murchar na hora H. Ou voltar a comer como um homem, viver como um homem primitivo, que está no teu DNA, e usufruir dos benefícios de ser um homem com alta testosterona, vitalidade e saúde. Se faz sentido, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, cupom COPA, você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar, você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia, então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, um abraço, e se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Haaland também para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. É nóis.